Muito bom dia! Hoje vamos voltar ao livro de Francisco de Gouveia, A História de Lobão da Beira e de suas famílias. Vamos debruçar-nos sobre o tema Registros de Batismo da Igreja Matriz de São Julião de Lobão. No Concílio de Trento, que teve lugar entre 1545 e 1563, e onde os bispos de Braga tiveram um papel importante, ficou consagrado o registro das crianças de todo o mundo nos livros das respectivas paróquias, independentemente da sua condição social. Até essa data, só eram registados os filhos dos fidalgos, por iniciativa das fundações da Casa Real. O povo limitava-se a passar de geração em geração, por forma verbal, os nomes e a história da sua família, por vezes com muita fantasia e feitos que não correspondiam à verdade. Em Lobão, os registros de batismo só começaram a ser efetuados em 1632. Os primeiros registros eram feitos de uma forma simples, onde apenas era mencionado o nome do batizado, o nome dos pais, dos padrinhos, do lugar e a data de nascimento. Mais tarde, a partir de 1734, foram introduzidos novos elementos, tais como o nome dos avós paternos e maternos, a sua profissão e origem, o que veio facilitar muito as pesquisas genealógicas. Às crianças femininas era só mencionado o nome próprio e mais tarde, pelo casamento ou pelo crisma, eram acrescentados outros nomes e os apelidos. Na sua sucessão, muitos dos descendentes seguiam apenas o apelido materno por não haver regras. Como nota, diremos o primeiro registro de batismo de Lobão, feito em 8 de outubro de 1632, é de Francisco, filho de Manuel Vaz, casado com Maria de Viveiros, residentes no lugar de Vila José, tendo como padrinhos Domingos João e Maria da Costa. Batizou o padre Manuel Marques, sob licença do vigário Manuel Fernandes Cardoso. Nota-se que, nesta época, os padrinhos eram de casais diferentes, contrário aos costumes dos nossos dias, em que os padrinhos são marido e mulher. Durante muitos anos, os batizados eram efetuados com rigor, 8 dias após o nascimento. Nos séculos que se seguiram, houve participação de muitos padres diferentes, pois Lobão era terra de padres, representantes de quase todas as famílias da freguesia, e ainda padres e abades das paróquias vizinhas. A paróquia de São Julião de Lobão era no passado uma vigairaria perpétua de apresentação real, conforme vem mencionado nas inquirições de Dom Afonso III, em 1258. A paróquia era assistida por um vigário, um padre coadjutor e pelos muitos padres encomendados. A figura do padre encomendado era muito curiosa face à doutrina da Igreja. Eram padres agricultores com família constituída por uma companheira, pelos seus filhos, criados e criadas. Durante a semana dedicavam-se à agricultura e nos fins de semana e dias santos participavam nos atos religiosos das igrejas e capelas. Os filhos eram legitimados no registro de batismo, onde estão descritos como filhos de padre e de mãe solteira. A companheira do padre era uma figura respeitada pelo povo, por vezes de boas famílias e até vindas de outras terras, numa situação normal para a época. As outras mães solteiras eram mencionadas como
moça solteira, mulher solteira ou mulher desobrigada. Muitas das moças solteiras indiciavam o nome do presumível pai e que o padre mencionava, embora em alguns dos casos o nome fosse posteriormente apagado do livro dos registros. Eram famosas algumas das moças solteiras da freguesia, tais como as moscas do Alcoce, a chilra e a maneta do casal. Eram frequentadores habituais das mães solteiras do Alcoce os abranches de várzea indiciados como pais de mais de 10 filhos ilegítimos. Em todos os séculos seguintes, houve sempre muitas mães solteiras, mas no século XIX, as criadas de servir foram as rainhas das mães solteiras. Lobão tem no seu passado muitos gêmeos. Mais recentemente, um parto de 3 gêmeas e muitos enjeitados ou expostos, como eram designados. Dos registros de batismo de Lobão constam ainda o registro de filhos de escravos na freguesia, no século XVIII, o registro de um filho de nativos da Guiné, de nome Fernando, em 1883, e de um nativo de Moçambique, Benjamin, feitos pela família Corte Real. Devido às dificuldades de transportes e comunicações, nos séculos passados, os fidalgos recorriam a enviar procurações para efeito de batismos e casamentos aos muitos bacechareis existentes na freguesia, como o mestre Stanislau Lopes, Sousa Lobão, Manuel Rodrigues Ferrão, Bruno da Veiga e Miguel Figueiredo. Por este motivo, os batizados dos filhos dos fidalgos eram efetuados com meses de atraso, quando eram geralmente feitos ao fim de 8 dias pelo povo da aldeia. Quando os partos eram difíceis e os nados corriam perigo de vida, eram batizados em casa pelo padre, com exorcismos feitos ao lume. O lume era símbolo da vida. Quando não havia tempo de mandar chamar o padre, a parteira estava habilitada a fazer o batismo. Ficamos assim por aqui, com votos de um resto de boa semana. Muito obrigado.